Querido, amado irmão, estamos mais uma vez juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E o título da nossa lição de hoje diz: Chamados a manter a unidade do Espírito. Nós estamos dando uma sequência a estudos baseados na carta que Paulo escreveu ali à igreja em Éfeso. Hoje o nosso estudo está baseado no capítulo 4, do primeiro versículo ao versículo 3. E nós gostaríamos de pedir a você, juntamente com a sua família, separe esse momento para estudarmos essa porção da palavra de Deus. Diz assim, em Efésios 4, de 1 a 3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo, ele inicia esse capítulo da mesma forma como iniciou o capítulo 3, se apresentando como prisioneiro no Senhor. Isto mostrando a plena consciência que Paulo tinha de que, mesmo estando preso, literalmente Paulo se encontrava preso em Roma, entretanto ele se colocava como prisioneiro no Senhor, mostrando a consciência dele da obediência a Deus, da obediência do seu chamado de pregador do Evangelho, E isso é uma grande lição para todos nós. Será que diante das dificuldades, dos momentos difíceis, nós percebemos que continuamos ainda sobre o controle de Deus, sobre a vontade de Deus, e que tudo aquilo que está acontecendo, Deus pode utilizar tudo aquilo como forma de eu continuar sendo um instrumento usado por Deus? Porque era assim que estava acontecendo com Paulo. Mesmo Paulo estando preso, ele continuava sendo bênção às igrejas. Através de suas cartas, dirigidas a cada igreja, ele era um instrumento usado por Deus ali. Porque ele tinha plena consciência de que ele era prisioneiro no Senhor Jesus Cristo, na obediência dele, do seu chamado. E ele se apresenta assim. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno. Então, ele fala, peço-vos, eu convido irmãos em Éfeso, que andeis de modo dignos. Tem 4 palavras aqui que eu quero destacar até o versículo 3. A palavra digno, a palavra andar, andeis, a palavra espírito e a palavra procurando. Então vamos começar com a palavrinha digno. O que quer dizer viver em dignidade, viver de forma digna? Paulo fala aqui que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Digno quer dizer, como está aí no PowerPoint, na transparência que nós preparamos, digno é o mesmo que igual peso, ter um equilíbrio na vida cristã. O que é isso? Bem, a carta de Paulo é dividida, são 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos Paulo está dando ênfase sobre os aspectos doutrinários, as doutrinas principalmente no que diz respeito à salvação, ao propósito da igreja. E a partir do capítulo 4, que é o nosso estudo de hoje, até o capítulo 6, Paulo vai trabalhar mais agora as questões práticas do viver em Cristo, uma vida de fato manifestando, testemunhando a mudança, a transformação que Jesus faz em nossa vida. Então, quando Paulo aqui nesse primeiro versículo do capítulo 4 começa dizendo: peço-vos que andeis de modo digno, ele está falando, olha, que haja um equilíbrio entre a doutrina ou a verdade bíblica, os ensinamentos de Deus para a nossa vida e a nossa vida. Eu não posso dizer eu sou crente em Cristo Jesus e não há diferença, não há mudança de comportamento e não reluz no meu comportamento a presença do Senhor Jesus. Então Paulo está falando aqui exatamente isso, o equilíbrio entre a doutrina e a prática. E é interessante porque esse tem sido um grande dilema.
né? Muitos se dizendo crente em Cristo Jesus, se dizendo conhecedores da palavra de Deus, mas a sua prática não condiz aos ensinamentos que nós temos, na verdade, da palavra de Deus, né? Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio. A partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, sei o que é certo e errado, sei o que agrada ao meu Deus, a minha vida tem que refletir isso, essa mudança, né? Isso, na minha prática, tem que demonstrar, né, a diferença que Jesus faz em minha vida. Uma outra questão que nós podemos pensar aqui, queridos irmãos, é que no próprio ensino secular, quando a gente pensa em aprendizagem, o grande dilema é esse. O educando, ele absorver um conteúdo teórico e colocar aquilo em prática, né, na sua vida. E não é diferente aqui quando pensamos na verdade, na palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus, conhecer as doutrinas, conhecer o que Deus quer para a minha vida e colocar em prática. E Paulo, sabedor disso, Paulo então orienta ali, olha, peço-vos, convido-os, que vocês andem de modo digno para com o chamado que recebeste. Se vocês foram chamados por Cristo Jesus, se vocês aceitaram Jesus Cristo, andem em equilíbrio. Equilíbrio com o que Deus nos ensina e o nosso viver, a nossa prática, nosso dia a dia, né? E uma outra palavrinha que eu gostaria de destacar é exatamente a palavra andar, andeis, né? Isso demonstrando que a vida cristã, ela é uma vida dinâmica, em pleno crescimento, em pleno movimento, em atividade. Nós não podemos viver de forma estática, né? Não podemos simplesmente, pegando exatamente as palavras de Paulo, né, em outras passagens, quando ele diz ali que quando nós recebemos Jesus Cristo, aceitamos Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, estamos como bebês, tomando um leitinho e ficar estagnado nisso. Nós precisamos estar buscando o nosso crescimento. Há todo um movimento aqui, há todo um processo, né, de crescimento. Então, a palavra andar, ela aparece, né, andeis, Paulo usa só que na carta em Efésios 8 vezes, para os irmãos entenderem como a importância dessa descrição aí, né, do nosso progresso, do nosso movimento que tem que ter a vida do cristão. Isso vai completar chegando lá no versículo 13, quando ele fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha, veja que há um processo de movimento. Eu tenho que ir em direção até chegar à plenitude, né? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a plenitude da presença do Espírito Santo em minha vida, ou seja, é um processo de santificação. A outra palavrinha que eu quero destacar está no versículo 3, que é exatamente espírito, quando ele fala ali, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. Veja na sua Bíblia que a palavra Espírito é letra, está com a letra maiúscula, letra E em maiúsculo. Por quê? Que Espírito é esse? É exatamente o Espírito Santo de Deus, né? Está se referindo ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai propiciar essa unidade, formar esse único corpo, né? Você vê que o verso 4 diz, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. E o que nos une nesse só corpo? O que faz surgir essa unidade? A presença do Espírito Santo em nossa vida, né? É o Espírito Santo que faz essa unidade da Igreja de Cristo Jesus, essa comunhão ser algo verdadeiro. E não é, queridos, isso não vem com a criação do próprio homem, né? Não vem com a criação do próprio homem. E a outra palavrinha que eu quero destacar aí, está no versículo 3 também, procurando
cuidadosamente, né? Em outras versões bíblicas, como é o caso da edição da revista e atualizada, essa expressão procurando diz: façam todo esforço, né? Ou seja, cabe a nós nos esforçarmos para manter a unidade do Espírito. Então, vejam só, não somos nós que criamos essa unidade. Essa unidade é criada através do Espírito Santo de Deus na minha vida e na vida do meu irmão. Cabe a nós nos esforçarmos para conservar essa unidade no Espírito. Quando ele fala procurando cuidadosamente manter a unidade dos, só manter, só preservar, queridos, não criar, né? Porque não vamos criar a unidade do Espírito. Ela já existe pela presença do Espírito Santo, quando recebemos Jesus Cristo em nossa vida. E aí, por causa disso, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, né? E qual é o desafio então aqui? O desafio é exatamente preservar, manter, né? Defender a unidade do Espírito, né? Esse é o nosso desafio. Eu preciso ter cuidado para que o Espírito possa fluir na minha vida, o Espírito Santo de Deus possa fluir na minha vida de tal forma que eu mantenha essa comunhão com meu irmão, essa unidade com meu irmão. Ok? Então a gente coloca aqui maior peso. Na nossa lição, nós queremos destacar 3 tópicos. Qual é a natureza dessa verdadeira unidade? O vínculo da paz, que Paulo menciona aqui no versículo 3, e também como manter a unidade do Espírito, né? Se somos chamados para manter a unidade do Espírito, então, primeiro entender qual é a natureza dessa verdadeira unidade. Qual é a natureza, né? Qual é a natureza da verdadeira unidade? Primeiro, a doutrina. E eu coloco aí, depois a comunhão. Então veja, quando a Bíblia trata do termo unidade, né, não se refere à amizade ou à comunhão. Nem tampouco diz respeito, queridos, apenas em termos objetivos comuns. Qualquer prática que parece nesse nível, ela torna o ensino da unidade algo superficial e vago. Nós precisamos entender claramente a sã doutrina. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A natureza da unidade está em primeiro conhecer a palavra de Deus, em se fundamentar na palavra de Deus, né? Por quê? Porque a nossa conduta, o viver, a prática que Paulo tanto fala aí, que tem que haver, estar em equilíbrio com a doutrina, é sempre o resultado desse conhecimento da palavra de Deus. Então não podemos colocar primeiro a prática para depois a doutrina. Nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para depois sim, como resultado desse conhecimento, vivermos essa palavra de Deus. Então a natureza, da verdadeira unidade está em primeiro conhecer a palavra de Deus, primeiro a doutrina, primeiro se fundamentar, né, nessa questão teórica, para depois eu viver em comunhão, né? Não se pode ter unidade, irmãos, na igreja, a menos que seja alicerçada na doutrina bíblica, né? Não é alicerçada em conhecimento humano. Por isso, e aí eu quero frisar uma questão, né? O nosso estudo da Escola Bíblica Dominical é tão importante, porque o estudo da Escola Bíblica Dominical é principalmente para estudar a palavra de Deus. Infelizmente, muitos não têm se dedicado ao estudo da palavra de Deus. Então, como querer buscar manter a unidade do Espírito? É impossível, porque existe uma ordem aqui. A ordem é, primeiro eu preciso conhecer a palavra de Deus, para depois eu conseguir, de fato, praticar isso na minha relação com o meu próximo, na relação com o meu irmão na igreja, na minha comunhão
com o outro. Eu preciso me alicerçar nessa doutrina bíblica, né? Os nossos púlpitos precisam estar embasados na palavra de Deus, as mensagens, né? E não meramente em conhecimentos humanos, mas na palavra de Deus, porque também é ali que nos alimentamos, né? O nosso estudo em casa, individualmente, estudar a palavra de Deus é importante. Então, quando eu penso aqui, qual é a natureza da verdadeira unidade? É conhecer a palavra, viver a palavra, conhecer a palavra para depois viver essa palavra. Então, o viver, a prática, é resultado do entender claramente a doutrina, a verdade, né? A Bíblia. Ok? E aí nós poderíamos pensar o seguinte: a unidade espiritual, ela não é mecânica, né? É algo orgânico, é vital, que flui de dentro para fora do cristão. Olha, se eu não estou preenchendo a minha vida com a verdade, com a palavra de Deus, me alimentando dela, né? Me alimentando do Espírito Santo de Deus, como é que eu posso deixar fluir isso de dentro para fora para que haja comunhão, né? Então eu coloco aqui nessa perspectiva, nós precisamos do Espírito Santo, tanto para gerar em nós a unidade, como para nos levar a experimentá-lo ou colocá-lo em prática, né? A lógica é muito simples, meu amado irmão. Se o Espírito Santo não habitar em mim, veja como que isso é sério. Se o Espírito Santo não habitar em mim, não poderei ter unidade espiritual como alguém em quem habita o Espírito de Deus. Não é? O que nos faz unir é a presença do Espírito Santo. Veja aí o versículo 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? Só existe unidade onde há o domínio do Espírito Santo em todos. Verdade? Então o vínculo, a natureza da verdadeira unidade está: eu preciso conhecer a palavra de Deus. E existe uma ordem. Primeiro me fundamentar na doutrina, depois eu vou viver essa comunhão, viver essa unidade do Espírito. Outra questão é a questão do vínculo da paz, né? Vínculo da paz. Vínculo aqui eu coloquei aí no nosso vídeo, né? Nesse PowerPoint aqui. Vínculo quer dizer atados. Atados. O termo vínculo significa atado. Então, a unidade do Espírito está entrelaçada com a paz, como fruto do Espírito, né? Na prática, a paz de Cristo deve atuar como uma corda, né, que amarra nossos corações e nos une, né, une as nossas vidas, né, em torno de Jesus Cristo, certo? Então, a paz é como um fruto do Espírito e é o oposto de ódio, de contenda, de dissensões. Por isso a importância da comunhão da igreja, para que não haja o contrário a esse vínculo da paz. São dissensões, contendas, né? Nem mesmo nas nossas casas e nem mesmo na igreja, né? Todos sabemos, irmãos, que é saudável conviver em um ambiente pacificador, não é isso? Onde a paz de Cristo esteja presente no coração de todos. Então, Jesus, certa feita, ele diz: feliz, né, os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. E aí minha pergunta que eu faço, meu irmão: você é um pacificador? Você é um pacificador? Você é bem-aventurado, né? Então, a marca fundamental do viver cristão é a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, como está aí dito por Paulo. Então, portanto, né, nós devemos estar junto. E uma outra coisa que eu quero também destacar, irmãos: estar junto não significa necessariamente estar unido, né? Estar unido. Podemos estar reunidos numa assembleia,
né, dentro, na hora de um culto, mas estamos totalmente separados nas nossas ideias, nos nossos propósitos, né, como igreja de Cristo Jesus. Nós sabemos que a unidade doutrinária é um dos elementos que contribui para a unidade da igreja. A unidade doutrinária. Não é verdade? Porém, não basta mantermos a unidade doutrinária nos pontos vitais da fé. Tá, irmãos? Sem, contudo, estar disposto a buscar o consenso, né? Muitas vezes nos declinando aí quando necessário, né? Nossas preferências, nossas opiniões pessoais, em favor de buscarmos aí uma harmonia entre nós. Ok? Então, queridos, é importante, né? Essa unidade do Espírito vai, como diz Paulo aqui, manter-nos atados, ligados, unidos, né? Em paz, uns com os outros. E como manter então essa unidade do Espírito? Paulo, já no versículo 2, voltando um pouquinho, ele fala: com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Então ele coloca aí pelo menos 3 coisas. Sermos humildes, primeiro, né? Seja completamente humildes, né? Dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. Então, primeiramente temos que ser modestos na opinião sobre nós mesmos, né? Seja completamente humildes, ele fala aqui. Ser humilde, irmãos, é ser despojado de si mesmo, né? A exemplo de Jesus. Jesus disse, né? A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Então, humildade não é buscar glória pessoal. É o contrário. Então, se eu estou buscando glória pessoal, eu não estou tendo uma postura de humildade, né? Certa feita, um autor diz, João Crisóstomo, ele disse assim: não se presta tanto para dividir a igreja do que o amor pelo poder, né? Amor pelo poder. Como o amor pelo poder tem trazido desunião? Muito, né? Então a humildade se contrapõe ao orgulho, ao individualismo, né? A pessoa humilde de coração, ela vai repudiar isso, ela não vai querer, né, manter esse orgulho, esse egoísmo. Então, ninguém consegue manter a unidade com presunção, com orgulho. Então, uma forma de manter a unidade do Espírito, Paulo está nos ensinando aqui, é sermos humildes, né? Humildes. Em segundo lugar, temos que ser brandos, gentis, né? Quando ele fala aqui de sermos de mansidão, né? Sermos mansos, né? Ser manso é o mesmo que ter prontidão, sem devolver, né, na mesma moeda ou retaliação, né? A mansidão não pode ser confundida também, irmãos, com uma atitude assim, covarde, né? O ser manso não quer dizer que eu sou covarde. Não. Não é isso, né? A palavra de Deus diz: ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Então, a mansidão aqui é você ser dócil, é você, de certa forma, ser flexível, né? Então, o inverso da mansidão é exasperação, não é verdade? A verdadeira mansidão não discute, não teima, não age com brandura nas horas dos conflitos, né? Ser manso é ter consideração pelo outro, outra pessoa, é ser cortês com ela, né? Essa é a principal qualidade para que a unidade, né, do Espírito seja mantida entre nós. Paulo está nos ensinando assim. Então, ele fala com toda humildade e mansidão, e aí ele fala com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele fala em terceiro lugar aqui que temos que ter um domínio próprio diante da imaturidade do outro, né? Sejam pacientes, né? Agir com equilíbrio nos momentos difíceis, né? Sem atitude de vingança ou vontade de revidar qualquer coisa,
né? Ser paciente é ser longânimo, né? Outro fruto do Espírito aí. E não ter assim pressa para provar que você está certo ou que o outro está errado, né? É ter que suportar as fraquezas uns dos outros, né? Quando ele fala aqui ele fala suportando-vos uns aos outros, né? Para vivermos nessa unidade. Essa expressão suportando uns aos outros em amor é mesmo que levar as cargas uns dos outros, né? Em várias vezes a gente já ouviu mensagem falando sobre isso. Suportar aqui é levar as cargas uns dos outros, né? Ou seja, compartilhar a esperança com aquele que a perdeu, né? É ter a disposição altruísta, né? de ajudar o outro, né? Enfim. Então Paulo nos ensina aqui, para manter a unidade no Espírito, nós precisamos ser humildes, mansos, ter o domínio próprio. E aí fica aqui, queridos, algumas aplicações pessoais, né? Ou aplicação pessoal. Eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Que obstáculos para conservar a unidade, que é tão importante, essa comunhão da igreja de Cristo Jesus, são evidentes na igreja de hoje? Existem obstáculos para conservar isso? Ou a igreja de Cristo Jesus se mantém unida, né, no Espírito, suportando-vos uns aos outros em amor, né, mantendo aí atados no vínculo da paz? Não é bem assim, né, irmãos? Que obstáculos, então, para conservar a unidade são evidentes na igreja de hoje? Uma outra pergunta que eu coloco, que eu gostaria que os irmãos pensassem, fizessem uma aplicação para si, né, todos nós fizéssemos essa aplicação, mas quais as consequências para a igreja local se esses, né, obstáculos que existem, que estão aí presentes, não forem removidos? Né? Há irmãos que estão fazendo dissensões, separações, discórdias, né? Quais as consequências disso para a igreja? Divisões, né? Quantas divisões nós temos vistos? Então, o vínculo da paz, ele não está presente. E uma outra questão que podemos pensar juntos, a partir desse estudo aqui, e desses 3 versículos na carta aqui de Paulo à igreja em Éfeso, é o que eu, como membro deste corpo, né, de Cristo Jesus, posso fazer? O que está ao meu alcance, né, a fim de que eu possa andar de forma digna, como Paulo fala aqui, né, porque eu tenho plena consciência do meu chamado como crente em Cristo Jesus. O que eu, como membro deste corpo, posso fazer para colaborar com a minha igreja na superação desses obstáculos, vencermos esses obstáculos? Nós sabemos que as relações interpessoais não são fáceis, né? Mas, como eu disse lá atrás, quem vai manter, quem vai produzir essa unidade não somos nós. Essa produção não vem meramente de um contexto humano, mas essa produção da unidade é a ação do Espírito Santo que está presente em nossas vidas. O nosso objetivo, o nosso dever é, como Paulo diz aqui, nós devemos procurar cuidadosamente manter a unidade. Nos esforçarmos para o que depender de nós, colaborarmos para que nós possamos superar todos os obstáculos que possam existir nas nossas igrejas locais, para que essa unidade no Espírito, né, no vínculo da paz, não exista. Então, cada um tem que olhar para si e ver: será que eu estou vivendo de forma digna? Mantendo o equilíbrio na palavra de Deus, e a minha vida cristã condiz a isso? O primeiro passo é isso:
conhecer a palavra, se aprofundar na palavra, estudar essa palavra, internalizar essa palavra, para colocar em prática todos esses ensinamentos. E a partir dessa minha prática, eu permitir, eu me esforçar, eu procurar, né, manter a ação do Espírito Santo na minha vida, de forma que eu terei uma atitude de humildade, de mansidão, de paciência, de suportar o meu irmão nas diferenças dele, na maneira dele pensar, para que a gente possa sentir essa unidade no Espírito e essa verdadeira comunhão que deve existir na Igreja de Cristo Jesus. Queridos irmãos, que esse estudo possa de fato fazer diferença na sua vida. Você possa dar continuidade à leitura desse capítulo 4, que é tão linda, né? Que é tão linda. Lá a partir do versículo 13, versículo 12, Paulo fala assim, olha, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Né? Tudo isso é para nosso próprio aperfeiçoamento, nosso próprio crescimento. Né? E no verso 13, que é o versículo-chave da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? Versículo 16, só para a gente estar fechando aqui, ele diz: nele em quem? Em Cristo, né? O corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Né? Pelo amor de Deus às nossas vidas, o amor de Jesus Cristo às nossas vidas. Né? Que Deus possa estar completando mais esse estudo dessa escola bíblica dominical na vida dos nossos queridos irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.